E aí, gente, tranquilo? Bom dia? Como é que estão as coisas aí nessa segunda-feira? Deixa eu entrar aqui também no outro celular para curtir. A gente tem a live tradicional, né, de 5h30 com a equipe do Toque de Bola, mas a gente resolveu fazer essa live agora pela manhã para falar um pouquinho do Atlético e Flamengo, né, que é o jogo que está todo mundo comentando. A gente tem aí algumas perguntas, algumas situações, alguns comentários e queria também que você participasse, comentasse conosco. A gente está aqui no Instagram do Toque de Bola. Um abraço para o Marcelinho, para o Jefferson, todo mundo já acompanhando. A gente viu o jogo ontem, né? Atlético e Flamengo. Antes de mais nada, agradecer lá a turma da HCR, né? Autorizada Mitsubishi, William, porque no sábado, pela Misto Quente Comunicação, a gente pôde acompanhar aí e fazer a comunicação também, que continua esse trabalho em andamento, do passeio lá com destino a Conservatória, né? E foi muito bacana, a gente vai seguir mostrando isso nas redes sociais lá do HCR, né? E obrigado então a toda a turma que participou, não só a William, toda a equipe lá da oficina da Mitsubishi Autorizada, a turma do passeio, o nosso João Paulo Dangevitz, estivemos lá ao lado da Mônica Valentim, também fizemos parte do passeio com destino à Conservatória, todo mundo inteiro agora, dia de lavar, né, os bólidos aí nessa segunda-feira. Mas então, Marcelinho Risato perguntou se o Flamengo vencesse, seria antecipado também? Acredito que sim, Marcelinho, acredito que sim, né, porque professor Marcelinho, você sabe que aqui a gente não pipoca. Falar em pipoca, tem. Eu coloquei aqui alguns temas e aí você me ajuda a dar opiniões também. Quem foi melhor no jogo? Agora vamos falar sério. Tem a zoação que é claro, quem ganha vai zoar, quem perde não vai gostar, né? Um abraço, professor Marcelinho. O Cezinha entrou aqui também. A gente queria que você participasse, mandasse a sua mensagem aqui. A gente está no estúdio da Web Rádio do Toque de Bola. A gente está acenando aqui para você também. Quem foi melhor no jogo, nos 90 minutos? Primeiro tempo, né? A gente tem uma crônica no Toque de Bola já, que foi logo pouco depois do jogo, que é do nosso Wallace Matos, jornalista aqui do Toque de Bola, que ele comenta que gostou muito das equipes e gostou do que viu, do que os treinadores já conseguiram fazer em pouco tempo de Atlético e de Flamengo, né? A troca de treinadores que aconteceu no início da temporada, o Paulo Souza, técnico português, na equipe carioca, e o Turco Mohamed, que entrou no Atlético Mineiro. Então, na crônica do Toque de Bola, o Wallace Matos está destacando justamente isso, né? Que gostou do que viu de bola rolando, né? Sem entrar no mérito aí dos pênaltis. Que cobrança de pênaltis foi aquela? Então a gente gostaria que você mandasse algumas opiniões para a gente também trocar uma ideia nessa live. Quem que você acha que foi melhor? Qual equipe foi melhor durante o jogo? Ou foi equilibrado? Ou o empate foi justo? No primeiro tempo, acho que todo mundo vai concordar que o Flamengo teve mais oportunidades, né? Embora tenha saído com a derrota por 1-0. E no geral, depois o Flamengo vira o jogo, né, no segundo tempo, faz o 2-1, o Atlético depois da virada, né, a gente ficou naquela expectativa se o Atlético ia sentir mais a virada e como é que seria o rendimento do Atlético. O Atlético vai para cima, faz as substituições, consegue o gol de empate e aí no final teve chance para os dois lados, né, o Flamengo até que chega uma chance clara ali, que a bola é cruzada para a área. Pode falar que não foi chance clara porque a bola não foi no gol, né? A zaga acabou cortando. Mas quem que você acha que foi melhor durante o jogo? Tirando a parte da gozação que faz parte. Atlético ou Flamengo? Ou o empate foi justo? O que você acha? O jogo termina 2-2 e aquela cobrança de pênaltis maluca. A gente preparou algumas perguntinhas aqui para trocar ideias com você nessa live improvisada aqui de segunda-feira. Tem muita gente que fica cobrando da gente emitir também a nossa opinião e a gente aproveita para interagir com a turma, né? No primeiro tempo eu acho que o Flamengo foi melhor. No segundo tempo o Flamengo vira. E quando parecia, pelo menos eu tive essa impressão, eu vejo o jogo até sem som, para não deixar muito, me deixar levar pelas opiniões de outras pessoas, para a gente ter a nossa própria opinião, porque hoje é difícil, né? Principalmente se a gente estiver acompanhando o jogo na internet, vai pipocando comentário de todo lado, e também as transmissões tem hora, né? São todos
companheiros nossos, né, jornalistas, mas tem hora que a transmissão também acaba irritando um pouquinho. Então a gente deixa sem som ou com o volume baixinho para a gente ter a nossa própria opinião. A gente ficou na expectativa, eu fiquei na expectativa se o Atlético ia cair de rendimento depois da virada, né? Que você está numa final, faz 1-0. Começa o segundo tempo meio que administrando. Eu não gosto muito dessa história, né? Você vai cobrar um lateral, você demora um pouco mais. Início do segundo tempo, tem todo o segundo tempo pela frente. Aí o Flamengo vai, consegue a virada, né? Para falar um pouquinho dos gols. Primeiro gol, chute de longe do Arana. Outra discussão, se o Hugo falhou, né? Quem acha que ele falhou, aí vai falar se falhou pouco ou falhou muito, né? Sobra de bola, gol do Nath. O segundo gol, o segundo tempo, um grande lançamento do Felipe, né? Na lateral esquerda pro Arrascaeta. E o Arrascaeta também, a nossa pergunta daqui a pouco. A Arrascaeta vai na linha de fundo, faz o cruzamento, cabeçada do Bruno Henrique, defesa parcial do Everson, gol do Gabigol. E aí, aquele carnaval todo que a gente conhece, foi na arquibancada, buscou uma faixa do torcedor, tomou o amarelo, é o pacote Gabigol, né? Gol, festa, cartão amarelo, tá tudo incluído no pacote e 1-1. Mais um pouquinho, 2-1 para o Flamengo, a virada que ocorre ainda no segundo tempo. O Atlético vira o jogo. O Marcelinho está dizendo que o jogo foi excelente. Ele acredita que se o Paulo Souza já tivesse um tempo de conhecimento dos seus jogadores como do Atlético, o jogo seria melhor ainda. Imprevisível resultado. Eu acho que todo mundo gostou do jogo, né? Então a gente faz algumas perguntas aqui. O Flamengo vira para 2-1 e depois o Atlético empata 2-2. A gente está querendo saber quem que você acha que foi melhor, qual time foi melhor. Uma questão que eu fiquei com muito isso na cabeça ontem. Você tiraria o Arrascaeta do jogo, né? Ele tá com uma... Ele tem, né? O Arrascaeta é aquele jogador que em poucos momentos consegue decidir um jogo, e no caso, um jogo que vale taça. Se essa taça é importante, aí é outra discussão, né? Vale tudo nos comentários. Tem gente que acha que não era nem para ter o jogo, que é uma forçação de barra da televisão, mas é o jogo que vale taça, né? E como, infelizmente, eles estão enfraquecendo muitos estaduais, umas fórmulas muito esquisitas, e os times mesmo, os clubes, parece que não estão dando tanta importância para os estaduais em alguns momentos, né? Tem jogos que você vê de campeonatos estaduais que a gente fica pensando, não é possível, né? Uma coisa é você dosar energia, rodar o elenco, mas a gente vê trechos de jogos de estaduais que a gente fica perguntando, será que esses caras estão levando a sério isso aí? Será que eles sabem que tem transmissão de pacote, que tem gente que está pagando para ver? Porque tem momentos de jogos de campeonatos estaduais que eu vou te falar, hein? A gente chega a duvidar. A gente não pode duvidar, né? Da seriedade de quem está em campo, dos profissionais envolvidos, mas tem uma hora, né? Tem jogos aí que, se a gente entrar em detalhes, o time chamado grande está ganhando. O time pequeno tem um jogador expulso, né? No caso, um jogo, não vou citar nomes de clubes para ninguém falar que a gente está criticando ou puxando sardinha de ninguém. Se bem que, se quiser falar também, está valendo na gozação. E aí o time grande fica tocando a bola para o lado, jogando com um a mais contra o lanterna do campeonato, que já está com menos um jogador, né? E aí o que a gente pensa? Esse time vai para cima, né? Vai arriscar, meter uma goleada aí, se tomar gol no contra-ataque. Tomou, mas pelo menos jogou, né? O torcedor paga, né, para ir no campo, né? Hoje tem cada vez menos gente indo no campo de maneira geral. É tudo pela internet, é tudo pelo pacote. Mas o cara quer ver jogo, né? Ele quer ver jogo, ele quer ver um time tentando jogar, tentando atacar. Aí você vê igual outro dia, né? Vamos falar o Português Claro, um jogo do Campeonato Carioca, o Fluminense contra o Lanterna do campeonato, o outro time com -1, e o Fluminense trocando bolinha, trocando. Eu vou te falar, chega a irritar, né? Mas vamos voltar para o foco aqui. Você tiraria o Arrascaeta, independente se quem entrou jogou bem, tá?
Porque é outra questão, né? Acabou que entraram 2 jogadores, participaram de jogadas importantes, o Vitinho depois acabou perdendo o pênalti. Alguém tinha que perder o pênalti uma hora, né? Senão a gente estava assistindo aquela decisão até hoje. Então responde aí para mim no comentário. O Beto Vidal já entrou aqui, o Luiz entrou aqui, muita gente entrou aqui, que a Renata também, um abração para ela, para o Ricardo Wagner. Você tiraria o Arrascaeta se você fosse o treinador do Flamengo? Não é aquele cara que você tem que deixar em campo, mesmo se ele não estiver brilhando o tempo todo, ele precisa de pouca coisa. De repente, em 2 jogadas, ele resolve o jogo. Ele resolve a taça, né? Outro detalhe, esse detalhe a gente viu ontem até numa mesa redonda da ESPN, né? Que eu achei um comentário interessante, né? Que foi do Breller, né? Um dos comentaristas que não é tão antigo lá, que ele comentou uma coisa que eu achei bacana também, que foi o seguinte, né? Os jogadores dos 2 times, eles não entraram nessa pilha dos dirigentes, né? Porque os dirigentes ficaram reclamando de reserva de hotel, né? Que foi favorecido, aí o Atlético reclamou, o Flamengo retrucou, aí começa a falar que o dirigente é bobo, né? Você é feio, né? Meu pai tem mais dinheiro que o seu, cospe aqui se você for homem. Fica aquela coisa de criança na internet, mas repare, eu também concordei com esse comentário. Os jogadores não entraram nessa pilha, não. Você não teve nada, né? Teve o lance de arbitragem, teve, né? Eu acho que 2 que são os mais comentados. Deixa eu ver a opinião do Beto aqui. Arrascaeta, Beto Vidal, nosso amigo do toque de bola. Primeiro, Marcelinho diz que craque não se tira. Eu também acho. Pode ser, gente, que alguma coisa de bastidores que a gente não saiba. Mas a gente que trabalhou também, trabalha, né, com futebol, com esporte, a gente fica observando a reação do jogador, né? Quando o cara pede para sair, ele está mortinho. Ou então ele não pede para sair, mas está todo mundo vendo que já era, né? Menos um ali está fazendo figura em campo. E a gente viu que o Arrascaeta, quando sai de campo, por isso também que eu gosto de ver a televisão sem som, para ficar observando, né, alguns detalhes que às vezes passam batidos, você está escutando a transmissão, não percebe. O Arrascaeta faz aquela cara assim, tem certeza? Sou eu que vou sair? Né? Então não pareceu que ele pediu para sair. Se ele estava cansado ou não, né? Ele é um jogador que não é aquele jogador que o pessoal fala hoje intenso, né? Que fica correndo o tempo todo. Mas a hora que precisa, ele está lá, né? Como fez a jogada do gol, participou do lance do segundo gol, é ele que começa o lance do segundo gol. O cara pode falar assim, mas ele estava lá na intermediária do Flamengo, como é que ele começa um lance? Você está exagerando. Não, ali é o começo do contra-ataque, né? Ali é o começo do contra-ataque. Ele consegue limpar o lance e passar a bola lá para o setor esquerdo, onde não tem tanta gente do Atlético, e ali sai a jogada do contra-ataque, sai o passe para o Bruno Henrique, o gol, né? Muita gente falando que o zagueirão do Atlético falhou, eu também achei que falhou, o zagueiro Godinho, experiente, depois cobrou aquele pênalti maluco. Pênalti também tem que falar uma coisa, hein? Como é que se cobra pênalti daquele jeito? Tem a turma molando aqui, turma que gosta do tênis, falando que o Flamengo teve muitos match points, mas não fechou o jogo, né? Match point no tênis, para quem não acompanha, é aquele ponto, ganhou, acabou, né? O Atlético perdia, o Flamengo perdia também. Aí o Atlético perdia, o cara fala, não, agora não é possível, não pode dar um mole, né? Aí não pode dar 2 moles, me acompanha pra gente não errar. Não pode dar 3 moles. Aí no 4º mole, né, que a turma chama hoje, no 4º bobeira, fala, agora não, né? Agora chega, Atlético, você já abusou, como diz aquela música, abusou, tirou o partido de mim, abusou. O Flamengo não vai perder 4 match points. Depois o Flamengo perdeu 4 match points. Aí o cara tira o Arrascaeta. Rapaz, tirou o Arrascaeta. Eu não sei, né? Treinador, a gente sabe que o dia a dia de treino tem coisas que a gente, né, às vezes não tem acesso. A gente acompanha aqui muito, né? Na época que a gente acompanhava Tupi, o próprio esporte na primeira divisão. Então, tinha também situações que a gente até pela semana a gente entendia, né? Do cara não estar sendo escalado, né? Mas, nesse caso do Arrascaeta, eu acho que não tem bastidor nenhum aí, a não ser algum que a gente não saiba. Vamos ver aqui mais opinião. O Marcelinho, o Beto estão mandando opinião. Você pode mandar também, tá? O Beto está dizendo que a Arrascaeta faz tempo é o melhor jogador do Flamengo. Só devia sair se for caso de contusão. Eu também acho. O Marcelinho está dizendo que o
Paulo Souza precisa de jogos como o de ontem, né, para testar efetivamente os seus jogadores. O Mister cometeu esse erro em jogo que valia muito. Mande também a sua opinião. A gente está fazendo essa live improvisada aqui para falar um pouquinho desse Atlético e Flamengo de ontem. A gente acompanha muito também na internet o ex-jogador Zé Roberto, que é aqui de Três Rios, pertinho, né? Ele, depois que ele parou de jogar futebol, ele se dedicou a fazer o curso de comunicação e ele faz umas crônicas. A gente, pelo menos, gosta muito. Se você quiser, no Face, né? Eu não sei se ele está no Instagram. No Face é José Roberto Padilha. E ele tem uns comentários muito interessantes. Eu sou meio fã dele, bastante fã, aliás, do Zé Roberto, que jogou no Fluminense, jogou no Flamengo, jogou em vários clubes ali do Rio de Janeiro, do Nordeste. Ele, na opinião dele, aí já é uma opinião, né? Aquele negócio, deu opinião, sustenta opinião e coloca os seus argumentos. Ele acha que esse jogo de ontem é um jogo totalmente fora de propósito, que é uma coisa forçada da televisão, e ele faz uma crônica também sobre isso, né? Mas, enfim, a gente fala um pouquinho do jogo também. Se você quiser acompanhar as crônicas do Zé Roberto, a gente o conheceu também aqui em Juiz de Fora, quando ele veio para lançar um dos livros dele. Ele tem alguns livros publicados. Ele está no Facebook como José Roberto Padilha. Então, manda aí um pouco de opinião para a gente. Quem foi o melhor em campo ou não teve melhor? Além de time, né? Flamengo ou Atlético, um dos dois foi melhor, né? E jogador? Quem foi o melhor jogador em campo? O que você acha? Elane entrou aqui, o Paulo Roberto Silva também. Mande a sua opinião. Arbitragem, acho que foram 2 lances, né? Eu não sei, pode ser que na transmissão da TV tenha tido mais repercussão e eu não acompanhei. Mas a reclamação principalmente é do toque de mão do zagueiro do Atlético, logo no início do jogo, né? Acho que todo mundo viu que foi mão mesmo, né? E o Flamengo alega que podia ter rolado um cartão. E teve uma reclamação do Atlético, se tiver mais, vocês podem até me avisar aqui, que foi uma entrada de um jogador do Flamengo meio que, né, por cima, que foi cartão amarelo, e alguns torcedores do Atlético achando que o VAR poderia ter chamado. O VAR, todo mundo sabe a nossa opinião, né? A gente, é claro, é super a favor do VAR evitar injustiça. Mas o VAR no Brasil, tomara que melhore com o tempo, né? Então, quando tem um lance assim, tipo desse que o torcedor acha que o VAR podia ter chamado, ontem não foi nenhuma vez, né? O VAR não chamou nenhuma vez, e a gente pergunta, ele chamou ou ele não chamou? Tipo assim, ô Daronco, você quer ver esse lance de novo? De repente o árbitro pode falar, não, eu tô certo do que eu tô marcando, não vou comprometer o andamento, né? Eu gosto quando o árbitro não vai toda hora no VAR, né? Não é que ele não tenha que ir, mas se ele vai toda hora também não tem jogo, né? É uma das teses que a gente argumenta aqui, né? Se vai toda hora no VAR, não tem jogo, a dinâmica do jogo perde muito. O Beto está dizendo que o Gabigol é o batedor oficial. É outra coisa que não ficou muito bem explicada, né? Dizendo que o Gabigol, batedor oficial durante o jogo, deveria ter sido o primeiro a bater na segunda série. Aparentemente refugou. Isso foi uma entrevista, né, que depois eu vi também na internet, do Diego dizendo que por que o Vitinho bateu e não foi o Gabigol, né? Porque, para quem não se ligou, todo mundo que estava vendo o jogo acompanhou, né? Mas para quem por algum motivo não estava, foram os 11, né? Os 11 que estavam em campo bateram. Foi quando um acertava, outro acertava, quando um errava, outro errava, e aí começa a repetir, né? Começa a repetir. O Atlético, na hora que todo mundo já tinha batido, acertado ou não, o Hulk bateu, fez o gol, né? E aí o Flamengo colocou o Vitinho para bater. E a pergunta que se faz é por que não o Gabigol, né? Não tem uma palavra do Gabigol, pelo que eu vi na internet agora há pouco, até um pouquinho antes de entrar na live, o Gabigol fala, seguimos juntos, é o mais importante, né? Tipo assim, foi uma decisão coletiva, né? Isso que deu para entender, pelo menos, do que dessa decisão do pênalti foi isso, né? Tipo assim, né? Hoje a regra permite mudar a ordem, quer dizer, não precisa ser a mesma ordem que foi estipulada
para as cobranças de pênalti. Enfim, manda a sua mensagem, a gente está aqui no portal Toque de Bola, aproveitando para você, né, para convidar você a acompanhar o nosso portal, o nosso aplicativo, se ainda não tem, é muito fácil de baixar na internet, né, baixar no celular. O Pitico está aqui, manda a sua opinião para a gente, Pitico, gostou do time? Não estamos falando de zoação, não, estamos falando do jogo. Embora também, gente, zoação tem que valer, né? Se o futebol não vale para zoar, vai valer para quê, né? Futebol é a brincadeira, sem baixaria, claro, pelo amor de Deus. Falar nisso, ontem eu fiquei preocupado, né? Onde eu moro lá, os vizinhos estavam, alguns vizinhos, não do meu prédio em si, mas de prédios, né, da região. O bicho pegou lá, né? Aí o gol do Atlético, o cara vai lá, vai, urubu, papapá. Aí o Flamengo vira, ô Atlético. Aí o Atlético empata, o cara volta, né? E tem aquele lance que a gente já comentou bastante aqui, tem sempre um sinal que chega primeiro, né? Aí o cara vai bater o pênalti. Tem gente que já sabe se o goleiro pegou, se a bola entrou ou não. Aí tem gente que tem que fechar os ouvidos para não saber a reação do público, para poder ter a expectativa se entrou ou não. E aquele lance dos sinais da TV, né? Que todo mundo sabe. Manda um pitaco aí, Pitico. Pitaco do Pitico, que está sempre acompanhando a gente. Fala aí se você gostou do Flamengo e se você tiraria o Arrascaeta. Eu estou batendo nessa tecla. Todo jornalista tem uma teima, né? Uma cisma, né? E o cara fica repetindo às vezes as coisas. A gente fica reclamando do cara que repete, mas eu vou te falar uma coisa. Se o cara fala assim, Ivan, o que você achou? O que mais chamou sua atenção ontem no jogo todo, né? Além de ter sido um jogo bom, né, e dos jogadores, voltamos a dizer, não terem entrado na pilha dos dirigentes e jogaram bola, né, sem que negócio de ficar empurrando toda hora, aquela coisa insuportável, né, que o jogo para toda hora, é falta, aí demora, e não teve isso, né, pelo menos em excesso não teve, né, mas se você me perguntar o que mais chamou a sua atenção ontem, eu acho que foi o treinador do Flamengo ter tirado o Arrascaeta, coisa que, né, aí eu acho que a média dos treinadores não faria. Volto a dizer que eu não vi a semana de treinos. Na verdade, hoje quase ninguém vê treino, né? Porque tudo é oficial, né? Para quem viveu outros tempos, a gente tem colocado no nosso Instagram pessoal algumas fotos de reportagens antigas, né? A gente publicou na semana do Dia do Repórter. A primeira foi uma com a Paula, jogadora do basquete, a Magic Paula. Foi um jogo que aconteceu em Juiz de Fora, em 1991, de basquete feminino, claro, né? E aí vieram a Juiz de Fora as equipes da Paula e da Hortência. E aí, para quem não sabe a história da foto, né? A gente vai ter oportunidade, já falamos um pouco com o pessoal nas redes sociais, né? Pô, mas você tá do lado da Paula ali, você tá, né? Na foto da Paula tá até do meu lado tá o Ricardo Wagner, né, gente? O Ricardo foi pela rádio, eu fui pelo jornal, né? E aí passa um pouquinho, eu coloquei a foto que a gente está entrevistando a Hortência. A Hortência, então, no saguão ali do hotel que as delegações estavam. Pra você ver como é que é diferente, né, em relação a hoje. Porque a gente falou do negócio de a gente não acompanha a semana de treinos, mas ninguém acompanha praticamente, né? O que a gente vê de imagem aí Flá TV, Atlético TV, são as imagens oficiais, né? São as imagens oficiais. Então, aqueles bastidores são mais complicados. O Alex entrou aqui, me ajuda aqui no debate, Alex. Você tiraria o Arrascaeta? O que você achou do jogo de ontem? Manda um lá pra gente. Então, voltando só para a história das fotos, né? Você fala assim, pô, mas você falou com a Paula. Nossa, você tá ali perguntando as coisas para ela, né? E depois com a Hortência, como é que era isso? Falei, gente, era a coisa mais tranquila, pelo menos naquela época. A gente saiu da redação da Tribuna, especificamente nessas duas fotos, né, da Paula e da Hortência, saiu da redação da Tribuna numa sexta-feira à noite, se não me engano, que o jogo era no final de semana, sábado ou domingo, dessas duas equipes paulistas, foi para o hotel onde as delegações estavam chegando. Chegando lá, né? Não lembro muito na época, para falar a verdade, se tinha já essa questão de assessorias e tal, mas de alguma maneira a gente procurou saber, né? Se a gente podia falar com uma, podia falar com outra. Falamos tranquilamente, né? Falamos com a Paula, falamos com a Hortência, são as fotos que a gente publicou nas redes sociais, né? São duas das maiores jogadoras de basquete do Brasil, do mundo, né? Então, na época não tinha muito essa situação, não, era bem tranquilo
de trabalhar. E em jogos do Maracanã, depois a gente postou ontem a foto do Fla-Flu, do gol de Barriga em 1995. Essa a gente está aproveitando essa foto para interagir com a turma, que muita gente tem recordações diferentes desse jogo e de outros jogos, de outras épocas, né? O nosso Carrara aqui de Leopoldina, ele é um daqueles caras que adoram falar desse futebol dos anos 80, né, dos jogos no Rio de Janeiro, então ele tem muita história para contar, já saiu matéria com ele também, ele lembra, ele saiu uma foto dele no Jornal dos Esportes, agora ele está mais conhecido do pessoal também, que mexe com um pouco dessa memória do futebol, e aqui em Juiz de Fora tem uma coisa que até ele lembrou, e a gente aproveitou também para lembrar, que não é nem tanto de 95 não, é de uma época anterior, quando aqui em Juiz de Fora se transmitiam jogos do Rio de Janeiro, pela TV educativa, e aqui quem retransmitia esses jogos era a TV industrial. E aí a gente ficava na expectativa, né? O melhor aqui para Juiz de Fora era quando a gente tinha o futebol aqui, né, dos clubes da cidade, então a gente ia lá no campo aqui da cidade e também assistia o futebol do Rio de Janeiro. A gente sempre gostou também do futebol da cidade. Só que lá na cabine lá do Maracanã, a gente já estava ouvindo o pessoal da TV se preparando para transmitir, só que era muito tempo antes do jogo começar, né? E aí o pessoal falava assim, opa! Aí o pessoal conversava entre eles, na equipe de transmissão, só que sem saber que a gente já estava ouvindo, né, o áudio, a gente já estava com o áudio aqui da transmissão, tipo assim, não está no ar, mas para a gente estava, né? Então falavam, né, o nosso narrador Zé Cunha, aí saía coisa que não era para sair, mas a gente aqui em Juiz de Fora ficava ouvindo e ria demais daquela situação, né? O cara falou assim, ele não está no ar, dessa transmissão não está no ar, não? Ô, gente, não sei o quê. E a gente aqui em Juiz de Fora ouvindo o pessoal lavar a roupa suja toda. Coisa normal de transmissão, né? Que de repente a gente mesmo fala, né? Com o comentarista, com o repórter, com o operador e saindo tudo no ar. Aquilo era engraçado demais, né? Depois de um tempo, agora essa questão de sinal aberto virou quase tudo é sinal aberto, né? Hoje, se você estiver lá no meio do mato, pode ter uma câmera lá, não pode fazer nada errado, nada politicamente incorreto. Ô Alex, você não mandou aqui mensagem pra gente? Ô Pitico, manda um pitaco, comenta conosco aqui se gostou da saída do Arrascaeta. É claro que depois que não ganhou o jogo, né? A tendência de se criticar o treinador é maior, mas o jogo não teve ganhador, né? O jogo terminou empatado. E depois foi aquela maratona nos pênaltis. Deixa eu aproveitar para perguntar para vocês. Vocês lembram de outro jogo, de outra disputa de pênaltis, em que um time perdeu tantas situações e o outro não aproveitou? Eu não lembrei, né? Já deve ter alguma estatística aí, não vi ainda na internet, que a turma também, né? Tem aquela turma que pesquisa e antes do jogo acabar já tem a pesquisa na mão. Se vocês viram aí, podem mandar mensagem. Ô Renata Marcelino, um abraço. A turma da HCR, um abraço para o William, para toda a família da HCR. Grande passeio com destino à Conservatória no sábado. Imagens que a gente vai editar para apresentar esse vídeo também. Rondinelli apresentou também. O Pitico deu pitaco, então vamos lá. Grande Pitico, um abraço para você. Um trabalho muito bacana que o Pitico faz já há muito tempo. Agora está querendo entrar no chinelinho, na vida boa, né? Porciúncula, enfim. Grande Pitico, um jogo bom. A opinião dele está aqui. O resultado podia ser outro. Realmente, bola fora, tiraram o Arrascaeta. Vi o jogo, como sempre, muito bem acompanhado com Pedro Brasil, que também não entendeu essa substituição. O Pedro, que é o filho dele, né, que trabalha aqui na equipe da assessoria de comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora. Paulo César Gasparetti está aqui também. Ô PC, vê se você tem um tempinho para me responder. Você concordou com a saída do Arrascaeta? Eu estou pegando esse ponto, são vários pontos, né, que a gente pode pegar durante o jogo, mas esse chama a atenção, né? A gente acompanhou depois também, é claro, as repercussões do jogo, já passamos aqui algumas opiniões, mas a gente quer também, né, a sua opinião, né? Na nossa opinião, hoje em dia, né, com o futebol que a gente vê, né, que, como se diz, é muita transpiração e pouca inspiração, o Arrascaeta é aquela chance, né? É claro que ontem tinha outros jogadores de qualidade, né? Não é à toa que Flamengo, Atlético e Palmeiras são os clubes que têm maior investimento hoje, são os clubes em que a gente pode ver, né,
não que outros não tenham esses jogadores, mas jogadores mais valorizados, né, de mercado. Então, a chance de você ver boas jogadas, né, com jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético hoje, inegavelmente, é maior do que você vê de outras equipes que não têm essa capacidade de investimento. O Pitico está dizendo que o Vitinho não dá. Eu não sei aí, eu acho que o Vitinho muitas vezes entra muito bem no time do Flamengo, né? É claro que perdeu o pênalti, né? E fica aquela situação. A Angélica apareceu aqui também, atleta no Flow, da equipe lá do nosso Guilherme, que está na Ucrânia. Estamos aqui torcendo para não acontecer nada demais ali, que o Guilherme está deslanchando na Ucrânia. Alô, Claudinho, toda a turma ligada. E aí, atleta no Flow, podia aproveitar a presença da Angélica aqui, que é coach do Guilherme, para falar um pouquinho. É claro que o tema não vai se esgotar aqui, sobre a disputa de pênaltis, tá? Porque eu estava vendo um debate ontem também, né? E aí falaram assim, o Gabigol, aí vem a história, né? Futebol tem isso, é inevitável que tenha esse comentário. O Gabigol não cobrou. Aí tá. Aí como ele não se manifestou, pelo menos, né, diretamente sobre não ter cobrado, aí o pessoal fala assim, mas ele não pode fugir dessa responsabilidade, ele é um cara consagrado, ele recebe muito bem, né? Enquanto a gente vê também comentários dizendo, olha, isso pode acontecer com qualquer um. Eu estou dizendo assim, o Gabigol chegar e falar assim, eu não estou bem para bater esse pênalti, né? Aí a gente viu comentários, até também nessa mesa da ESPN ontem, que os analistas disseram isso, que é uma coisa que normal também, né? O Gabigol fez gol no tempo normal, fez gol naquela primeira série, por que será então que ele não cobrou, né? Aí nos comentários lá foram, né, de maneira geral, estava participando o Antero Greco, o Vitor Birner, o Breiler, deixa eu ver quem mais que estava lá ontem. Aí eles falaram, não, mas o grande atleta também pode passar por isso, né? Não está com confiança para bater aquele pênalti, né? Porque para o torcedor, pelo menos assim, né, no comentário, naquela discussão de pós-jogo, o Gabigol não pode fazer isso, né? A gente tem vários outros grandes jogadores que não bateram pênaltis em alguns momentos, né? E aí tem várias histórias aí, jogadores brasileiros que estavam na Europa, né? Jogadores internacionais, né? A Angélica está dizendo aqui, estou dizendo, é um tema só, né? Só um detalhe, a Angélica está dizendo que atleta não é robô, nem máquina, né? Então pode acontecer sim do Gabigol naquele momento ter dito, né, que não estava bem para bater. Outra possibilidade que eu já vi também ser levantada é que quando terminou ali, né, aquela cobrança inacreditável de 11 pênaltis, e a hora que um faz, outro faz, a hora que um erra, outro erra, que aquilo lá também foi muito rápido, né? Então que não chegou a ter, né? Pode ser isso também, é uma possibilidade. Não chegou a ter tempo de ter um debate, né? Gente, vamos aqui ver quem está melhor. De repente, né? O Vitinho falou, não, eu tô com confiança. O Vitinho falou, me dá a bola aí que eu vou lá e bato, né? E aí não dá nem tempo de falar, não sei, aí a gente não sabe, né? Aí tem que ver, de repente, agora com a repercussão do jogo, né? O pessoal pega algumas imagens que na hora da transmissão a gente não tem acesso, né? Para a gente tentar entender o que houve. Mas, basicamente, é isso, né? A Angélica está dizendo, a gente agradece ele aqui, essa participação não programada, dizendo, né? Se foi o caso do Gabigol ter dito que não estava pronto para bater, ela está dizendo verdade, atleta não é robô, nem máquina. Ela está dizendo aqui nervosismo e pressão. Hugo Santos também entrou. Para quem está entrando agora, a gente está fazendo essa live aqui para falar especificamente sobre o jogo de ontem, Atlético e Flamengo, que embora seja uma partida por alguns contestada, né, porque é uma invenção da televisão, porque não tem calendário, enfim, mas é o jogo que vale taça, né, gente? Jogo que vale taça, como a forma a gente já falou no início, para quem não acompanhou, como os estaduais. Eu sou do tempo que os estaduais eram excelentes, iam 100 mil pessoas ao Rio de Janeiro, o Tupi aqui já fez campanhas extraordinárias em campeonato mineiro, já foi lá dentro do Mineirão, teve um pênalti aos 40 do segundo tempo contra o Cruzeiro, que a arbitragem naquele momento preferiu não marcar, né, para não dizer outra coisa. Então a gente adora estaduais, e por mais que a gente saiba que os estaduais hoje não são o que já foram, muito por culpa
dos dirigentes, né? Essa questão de TV, que também está um saco hoje, né? É difícil acompanhar, a Carioca, essa vergonha de transmissão, né? Devia ser paguem para você ver, não é você pagar para ver, né? Uma hora não entra o som, outra hora não entra a imagem, né? Aí eles falam, a culpa não é nossa, a geração é não sei de quem. Não interessa, o cara pagou, o cara, né? Enfim, era um jogo que vale taça, duas grandes torcidas, não tem como a gente passar batido por esse jogo. Agora, se esse jogo é comercial, é por mais questão financeira, né? Aí é uma discussão maior, a gente vai entrar na situação do calendário. A Angélica está complementando aqui, para quem não sabe, ela é coach do Guilherme, o filho do nosso Claudinho, que joga na Ucrânia, está batendo um bolão por lá, depois de atuar na base do Botafogo, do Fluminense e do Vasco. Ela está completando aqui essas pílulazinhas, né, dizendo que se de fato o Gabigol, como exemplo, disse ontem que não estava preparado para bater o pênalti, ela já disse aqui em outros comentários, atleta não é máquina, é pressão, é nervosismo, são habilidades mentais. O Pitico está dizendo que o Vitinho tem atuações irregulares, não passa segurança como torcedor, dizendo que não é de hoje. Beleza? Deixa eu ver aqui quantas horas aqui no meu Mondane. Já ouviu falar isso? No meu Mondane? Essa é do seu tempo, Pitico? Hein? O relógio marca! Que maravilha, hein? A gente começa a colocar umas fotos antigas, aí vem todas as lembranças, né, das transmissões. Gente, aproveita aí esse finalzinho de tempo, e era para ser até meio-dia, a gente já está esticando um pouquinho. Voltando a explicar, a gente está aqui no Toque de Bola, apresentando essa live meio fora de hora, até para curtir a opinião de vocês, né? A gente deixou algumas perguntas no ar que a turma participou um pouquinho antes. Qual time foi melhor em campo? Se é que teve um melhor ou se foi um jogo igual, né? Se você, como treinador do Flamengo, tiraria o Arrascaeta. Todo mundo que participou aqui concorda comigo, né? Pelo menos dos que se manifestaram, que não tiraria, pelo potencial que ele tem para decidir um jogo, no caso, um jogo que vale taça, né? Qual foi o melhor jogador em campo? Essa turma não participou muito aqui. Não sei se teve um nome, né? Um nome assim. O goleiro do Atlético, que acabou sendo decisivo, né? Tem gente que está falando do Arana, né? Muita gente gostou do Bruno Henrique. Teve gente até que se surpreendeu com o desempenho do Bruno Henrique, que não vinha jogando, né? Que não vinha jogando pelo menos partidas inteiras, né, nos jogos do Carioca, e participou bem, correu, né, participou do lance do gol. Tem muita gente citando variações táticas do treinador do Flamengo, dizendo que mesmo não tendo vitória, que ele está no caminho certo, né? A crônica do Wallace Matos faz elogios aos dois treinadores, tanto do Flamengo como do Atlético, dizendo que pelo pouco tempo de trabalho eles dão uma margem de esperança boa para os seus torcedores sobre a temporada. Eu não sei se teve um nome assim, né? Tem jogo que acaba o jogo que você fala, não, fulano é ele. Dá a motorrádio para ele, dá moto, dá rádio, né? Antigamente tinha suíte para o motel, também tinha, né? Para o melhor em campo. Mas ontem eu acho que foram opiniões diferentes, né? Sobre quem foi o melhor em campo. O próprio lance do gol, tem gente que acha que o goleiro falhou, tem gente que acha que não falhou, tem gente que acha que a zaga que não chegou para cobertura depois que o goleiro solta a bola. Mas eu acho que de maneira geral, né? Também aproveitando para emitir a nossa opinião, muita gente fica cobrando que a gente dê uma opinião, muita gente fala, você vai zoar o Flamengo. Não, a gente brinca à vontade, mas é claro que a gente vai saber separar aqui. E também se brincar, gente, mais do que já brincaram comigo, se a pessoa não quiser brincar também, não desce para o play, não é isso? Vamos brincar, o futebol é só isso, né? Quem gosta de futebol, gosta de ver um jogo, né? Pode ser o jogo que for. A gente está vendo um jogo lá da 5ª divisão do campeonato, lá do Chuí, né? Aí você fala assim, só eu que estou vendo esse jogo. Aí você vai, né, tomar um café na esquina, aí o rapaz fala, você viu aquele jogador lá, rapaz? Eu falei, quem? O número 8 do time. Tá falando, você estava vendo esse jogo também? Estava vendo esse jogo. Então, é impressionante como que a gente gosta de futebol, vai continuar acompanhando e brincando, tá? Agora, para quem mora ali perto de onde eu moro, vamos pegar leve, gente, que ontem os ânimos chegaram a ficar exaltados. A gente não quer, pelo amor de Deus, daqui a pouco vai um vizinho, vai lá no outro prédio tomar satisfação com outro torcedor. Acho que não é por aí, né? Vamos tirar a onda numa boa. Sobre o Vitinho, a Angélica está dizendo aqui que o Vitinho precisa desenvolver essa parte mental. Só o talento não basta.
Cantarelli Matheus Oficial entrou aqui também. Se quiser mandar a sua opinião, o Pitico vota no Bruno Henrique como o melhor em campo na partida de ontem. Tendo mais opinião, a gente estica um pouquinho. Cantarelli, aproveita aí que você está entrando agora. Responde pra gente quem foi o jogador melhor em campo, se algum time foi melhor que o outro, se merecia melhor resultado no tempo normal sem a disputa de pênaltis. É claro, gente, é claro que, isso não adianta, né? Isso não adianta. Agora você falar, mas na verdade, né, tem muita, já que, partindo do princípio que essa competição não é tão importante, né, não é muito mais do que amolar quem perdeu. Isso sempre aconteceu no futebol e sempre vai acontecer, né? Não adianta você pedir para o corintiano torcer para o Palmeiras, né? Normalmente ele não vai torcer para o Palmeiras, porque se o palmeirense ganhar, né, uma final de Mundial, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é amolar o corintiano, né? Agora, é claro que podem ter torcedores que torçam, né, para os rivais em algumas situações. O cara fala assim, você está na Libertadores, eu não torço para você não, mas eu não gosto daqueles times lá de um país e tal, então vou torcer para vocês, tem isso também, né? Torcedor tem a cabeça que viaja pra caramba. O Pitico está dizendo que concorda com a Angélica, que está dizendo que futebol é alegria. Aproveita aí, gente, aproveita para mandar as últimas mensagens, que agora a gente vai, né, daqui a pouco também tratar da alimentação, porque logo mais tem o segundo expediente aqui no Toque de Bola, e para quem não conhece, a gente aproveita para fazer o nosso comercial. Tem o meu cartão, Toque de Bola, que é portal, Instagram, Toque de Bola JF, Twitter, Toque de Bola JF, aplicativo, você pode baixar na Apple Store, é bacana falar isso, né? No Google Play, na Apple Store, você baixa rapidinho, tirando a onda de falar em inglês, né? Nunca o esporte de Juiz de Fora teve uma visibilidade tão grande. Isso a gente fala sem falsa modéstia, sem demagogia. Nunca Juiz de Fora teve um canal que se multiplica em tantos canais, texto, áudio, vídeo, né? Como hoje tem o Toque de Bola. Na parte, né, a gente acredita que vai conseguir mais parceiros, né, para a gente dar sequência a esse trabalho. Mas é uma luta, viu, gente? Essa é uma luta que a gente tem que travar aqui fora das quatro linhas, que vocês não têm ideia, mas a gente, no que depender de vocês, a gente não quer desistir. Tá, Angélica, tem que ter muita força mental, viu? Muita força. Olha, o seu trabalho é espetacular, a sua equipe, nossa senhora, vamos entrar numa... não dá agora, rapaz. Mas, enfim, vamos superar todos esses momentos para ter um 2022 auspicioso, uma expressão que o nosso bacharel inspirador Mário Helênio de Leri Santos sempre utilizou. Vou encerrar essa live, tá, gente? 5h30, em condições normais de pressão e temperatura e internet, a gente tem a live aqui com toda a equipe do Toque de Bola. Quer saber do JF Vôlei, do Tupinambás, quer saber de surf em Minas Gerais, né? E modalidades diferentes, acessa o Toque de Bola. Tem gente que acha que chama Toque de Bola, só fala de futebol, basquete, vôlei, não. A gente meio que joga nas 11 por aqui. Quero agradecer muito a participação de vocês, né? A gente vai encerrar a live, vai salvar essa live aqui no Instagram, também vai jogar para o YouTube. Eu acho que, tirando a zoação, foi um ótimo jogo entre Atlético e Flamengo, independente se a competição é mais do que parece, é mais televisão, é mais forçação de barra. O que interessa para quem gosta de futebol é que os dois times entraram em campo para jogar bola, né? E quem estava em vantagem não ficou recuado. Isso é bom demais, gente. Eu tenho uma aflição do time que fica tocando a bola para o lado, para trás, para o lado. O gol é para lá, gente. Pelo amor de Deus. Por mais que as táticas mudem, o gol é para lá. Se você jogar para cá e para trás, você não vai acertar o gol, não. É óbvio falar isso? Vamos falar isso com alguns desses times que a gente tem assistido por aí, que eu vou te falar, hein? Tem hora que dá calo na vista. Ô, gente, Angélica, muito obrigadão, Pitico, muito obrigadão, Beto Vidal, Marcelo Risato, gente que eu não citei aqui porque às vezes passou o comentário e o velhinho aqui não acompanhou, mas os velhinhos estão se esforçando, tá, gente? As redes vão mudando, e a gente vai para Rios, vai para TikTok, vai para TikTok, a gente só não pode ir para
a gente vai ficar com vocês por aqui no Toque de Bola. Fique ligado nas nossas redes sociais, canal no YouTube, aplicativo, Twitter, Facebook, portal, papapá, 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 papapá. E se deixar, a gente vai falar até 6 horas da tarde. Ótima semana para todos vocês. Muito obrigado. Valeu.